Sabe aquela tensão, né? Clássica em times de produto. Aquela briga constante entre ter uma estratégia assim bem pensada e a pressão que às vezes parece quase um fetiche mesmo por fazer um lançamento super grandioso. Muitas vezes a impressão que dá é que o sucesso é medido mais pelos aplausos no evento, pelos likes, do que de fato pelo problema que foi resolvido para o cliente, né? Hoje a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nisso, com base nas ideias do episódio 36 da newsletter Agilidade Executiva. Ela traz umas reflexões bem afiadas do Moisés Falcão sobre esse dilema todo. E ó, já fica a dica aqui no começo, quem se interessar mais pelo assunto, vale muito a pena procurar e assinar a Agilidade Executiva lá no LinkedIn. Conteúdo muito bom. Exatamente. E o ponto central que a gente vai discutir aqui é tentar entender por que muitas vezes o show do lançamento acaba ofuscando o próprio produto, sabe? A solução que ele deveria entregar de verdade. A análise que a gente está usando como base hoje, ela aponta uns perigos bem concretos quando essa prioridade se inverte assim. Ok, então vamos desembrulhar isso. A ideia-chave que a Fute repete bastante é: lançamentos são importantes sim, mas eles não são estratégia. Parece óbvio, né? Mas por que será que essa distinção é tão crítica? O problema central, pelo que entendi, é quando o lançamento vira o objetivo final. Ele deixa de ser só uma etapa, um meio, para se tornar o fim em si mesmo. E o que é fascinante aqui é ver como isso impacta diretamente o valor que chega, ou melhor, que não chega para o usuário final. Quando é o calendário de eventos que dita a data do lançamento e não a maturidade real da solução, a gente cai naquilo que o autor chama de problema da vitrine sem produto. E as consequências que ele lista são duras, viu? Funcionalidades que vão para a produção incompletas ou que foram mal validadas. Interrompendo rapidinho, isso muitas vezes significa que atropelaram fases essenciais antes, certo? Tipo o discovery? Exatamente. O processo de discovery, que é aquela fase crucial de investigar o problema a fundo, de validar a solução antes de sair construindo, ele acaba sendo comprimido, às vezes até ignorado, por causa da pressa para o evento. E o resultado, bom, lança-se o que a análise chama de um MVP desnutrido. Fazem muito barulho no palco, né? Mas tem pouca tração na rua, no uso real. E aí vira um ciclo vicioso. A adoção é baixa, os usuários ficam frustrados, a área comercial se desgasta porque vendeu uma promessa que não se concretizou e a credibilidade do time de produto, ó, vai lá para baixo. O foco no evento acaba esvaziando o valor real do produto. Faz todo sentido. E aqui a coisa fica realmente interessante. A análise chega a investigar por que as empresas caem tanto nessa armadilha. Lançar pelo lançamento. Quais são os motores por trás dessa mentalidade? Sim, o texto é bem interessante nisso. Ele aponta 3 impulsionadores principais. O primeiro é a tal da vaidade organizacional. Aquele desejo de mostrar algo novo, sabe? Algo visualmente moderno, que sinalize que a empresa está progredindo. Mesmo que seja só uma maquiagem de backlog, como ele descreve. Superficial. Hum, maquiagem de backlog. E o segundo? O segundo é o benchmark sem contexto. Aquela coisa clássica de copiar o concorrente, né? Ah, eles lançaram um X, a gente precisa lançar também. Mas copiam sem entender a lógica, a estratégia por trás daquilo. Aí o resultado é uma solução meio deslocada, que não conversa com a realidade da própria empresa ou dos seus clientes. Entendi. Vaidade e cópia sem critério. E o terceiro ponto, qual seria? O terceiro é falta uma narrativa clara. Basicamente, quando o time ou a empresa não sabe direito qual dor está querendo resolver ou para quem exatamente está falando, aí, bom, qualquer funcionalidade nova vira um bom pretexto para fazer um evento, para mostrar alguma coisa. O resultado disso, como diz a análise, são os lives bonitos, com muitas promessas e poucos outcomes. Quer dizer, sem um rumo claro, o show, o evento, acaba virando o próprio objetivo. Nossa, pesado. E tem outro perigo que essa análise do Moisés Falcão destaca bem, que é tratar o lançamento como se fosse o ponto final, né? A linha de chegada. Acontece o evento, estoura o champanhe e pronto. O time é desmontado, o projeto acabou, a funcionalidade que foi lançada vira uma espécie de ilha, sabe? Esquecida ali, sem evolução, às vezes até removida um tempo depois porque ninguém cuidou dela.
Ninguém assume o dia seguinte ao lançamento. Um lançamento, na verdade, deveria marcar o início de um novo ciclo, um ciclo de aprendizado, de evolução contínua. Ele tem que estar conectado diretamente aos dados de uso, ao feedback que vem do usuário, à operação do dia a dia. E isso exige uma preparação contínua, né? Suporte treinado, documentação clara, um marketing que sustente a mensagem depois do pico inicial. A qualidade real do produto não está só na estreia. Está na jornada que vem depois. Lançar é parte do caminho, definitivamente não é o destino final. Certo. Então, pensando por essa ótica mais estratégica, como seria um bom lançamento? O que a análise aponta como critérios essenciais para isso? Olha, segundo a fonte, os lançamentos bons partem de bases sólidas. Primeiro, tem que ter uma hipótese clara, que foi validada antes com dados. Dados qualitativos e quantitativos, os dois. Segundo, precisa ter uma narrativa de impacto, focada nos benefícios para o usuário, nos problemas que aquilo resolve e não só em listar um monte de features. E terceiro, que é crucial, o time tem que estar muito ciente, muito consciente de que o evento de lançamento é só o pontapé inicial, que a fase de verdade começa depois com as métricas, o acompanhamento, os ajustes baseados na experiência real do usuário. Fazer um lançamento vazio, sem essa base, é queimar o que ele chama de capital de confiança, que é algo super valioso e difícil de recuperar depois. Então, o que tudo isso significa, assim no fim das contas? A mensagem principal parece ser essa necessidade de a gente recalibrar nossa relação com os lançamentos, né? Vê-los mais como ferramentas estratégicas, como momentos de alavancagem importantes, claro, mas não como uma fachada brilhante, que às vezes pode até esconder a falta de uma estratégia real por trás ou de um produto que ainda não está maduro. Perfeito. Acho que a citação final da análise resume isso de forma brilhante, que é: lançar algo novo tem que ser consequência de ter algo bom, e não o contrário. O valor tem que vir antes do palco. Simples assim. Isso deixa a gente com uma provocação final, né? Inspirada diretamente no texto. Como é que as equipes podem, na prática mesmo, virar essa chave? Como sair desse modo de construir para o palco, para o show, e focar mais em construir para a realidade do usuário? Qual seria, talvez, um pequeno passo, algo concreto, que poderia ser dado para garantir que o próximo lançamento priorize mais o valor sustentado de longo prazo do que só aquele brilho inicial fugaz da estreia? Fica a reflexão. E claro, fica o reforço final. Toda essa nossa discussão foi inspirada nas ideias super pertinentes da newsletter Agilidade Executiva. Se esse tema ressoou de alguma forma, não deixem de procurar e assinar lá no LinkedIn para continuar acompanhando essas reflexões. Vale a pena.